Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão vamos falar um pouquinho sobre o uso das palavras. Você faz bom uso das suas palavras? A gente tem um conceito, né, de moral, de colocação, de postura, e isso a gente dá um valor muito grande. Mas a gente não percebe e não coloca muito valor dentro das palavras do que a gente faz. Atitudes, né, que você sempre está ali olhando e observando isso. Agora, quantas palavras, se você parar e observar, a maioria não se preocupa muito com elas. Então, nós, por vezes, falamos errado, pronunciamos, né, de forma incorreta, não se preocupamos em falar da forma correta e correta, né, na ortografia e da fala correta também com as situações. Então, muitas vezes você vê conversas muito exageradas, conversas sem fundamento, as pessoas não param mais para observar e para ouvir. Você fala uma situação, a pessoa ela já entra com outra coisa. Se você vai falar de um problema seu, ela já vem com um problema maior. Ou seja, as pessoas elas não escutam você e elas também não falam, mas não tem a palavra correta, né? As pessoas elas não, o que a gente observa é o mau uso das palavras. Então eu coloco de uma forma que eu vou só olhar o meu lado, né? Eu vou manipular por vezes a situação para que aquilo aconteça de acordo com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo. Então, fazer um bom uso das palavras é algo que eu considero fundamental na vida da gente, para que você possa se expressar corretamente e levar, seja lá onde for que vá a tua palavra, que você leve de uma forma correta. Hoje a gente vê as pessoas brincando com o uso da palavra, de toda forma, de todo jeito. Então, no Brasil, tudo vira muita chacota, tudo vira muita graça, tudo, né, acaba indo por um sarro, né, uma brincadeira ali, e a gente esquece o verdadeiro sentido, a verdadeira conotação daquela palavra. Então, falar é uma coisa muito importante. Se você tem base no que você está falando, se você fundamenta aquilo que você está falando. Eu sempre digo, quando você fundamentou aquilo, não tem para onde ir, não tem o que dizer, o que argumentar. Está fundamentado. Aquilo, olha, aconteceu, está assim, assim. Então, não tem para onde você abrir brechas, né, para poder desvirtuar aquilo. Não, olha, a coisa é assim, aconteceu assim, né? A verdade aconteceu desta forma e você fundamentou aquilo, acabou a discussão. Mas as pessoas elas se pegam em discussões nervosas, aquelas coisas de encrenca, de confusão, acusações. Hoje se usa muita palavra para acusar o outro. Então e acusações muitas vezes nem fundamentadas em nada. Eu simplesmente é o que eu acho, né? E confundiu-se muito hoje a liberdade de expressão com a bagunça que está aí, né? Então tudo hoje é liberdade de expressão. Não, não é assim, né? Não tem essa liberdade, não é você saindo falando exatamente tudo o que você quer da forma que você quer. As coisas têm um fundamento, tem uma coerência. Então eu tenho uma liberdade de expressão sim, mas dentro dos limites estabelecidos para determinada conversa, para determinado ato. Não é simplesmente chegar lá e escancarar tudo da forma que eu bem entender e muitas vezes sem conhecimento até daquilo que eu estou falando. Então, fazer um bom uso das palavras é muito importante na vida da gente, para que você possa ser ouvido e para que você possa ser entendido. A gente tem hoje uma deficiência muito grande de isso no mundo, né? De interpretação das situações. Então, por você não conseguir prestar atenção muito, a gente hoje não consegue focar, as pessoas não conseguem ficar focadas numa situação, tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo. E a gente não consegue observar aquilo, absorver tudo aquilo. Então vai se confundir. Não, mas você falou. Não, você não falou, você ouviu partes da fala.
E aí já processou aquilo dentro das suas experiências. Eu canso de ver isso o dia inteiro. Né? Então a pessoa ela está ouvindo aqui, ela está fazendo uma coisa ali, está escutando o outro lá. Não, mas o fulano falou. Não, ele não falou isso que você está dizendo. O contexto foi outro. Você viu a frase inteira? Não, mas eu ouvi ele falando que fez. Mas você ouviu toda a frase? Você ouviu toda a conversa? Você participou daquilo? Não. Então você só ouviu aquilo que você queria ouvir, ou que você conseguiu ouvir dentro daquele contexto. E partindo, né, desse princípio, você começa a tomar decisões, julgamentos, opiniões sobre partes do todo, mas você não entendeu o todo. Muitas vezes você se sente excluído em uma conversa, em uma situação, em um ambiente. Se você se sente assim, você tem que olhar se você não faz parte daquele ambiente ou se realmente ali é melhor você ficar calado. Porque um bom uso da palavra, muitas vezes, é não dizer nada. Então vão ter situações em que eu não vou ter competência para poder discutir determinado assunto. Então eu fico sendo só um observador. Eu aprendo com aquilo, eu olho, eu observo, mas eu fico em silêncio. O silêncio também é uma forma, repetindo para vocês, de bom uso da palavra. Não tenho o que dizer, não diga nada. Fique na sua, fique quieto. Não dê opiniões naquilo que você não sabe. Não dê opiniões naquilo que você não pode fazer. Não dê opiniões naquilo que você não consegue fazer com você. Então, reserve-se ali no direito de ficar quieto. Quando você vai pôr uma palavra em ação, né? Então, uma palavra, quando ela vai, você coloca, você lança aquilo, ela não tem como voltar mais. Você já disse. Por isso que as pessoas hoje machucam e ofendem as pessoas muitas vezes verbalmente também, e depois falar, desculpa, perdão, eu não sabia o que eu estava fazendo. Sabia sim. Né? Você poderia não ter consciência daquilo, mas sabia o que você estava fazendo. E não adianta mais, né, o desculpa, porque o desculpa ele machucou. Eu falo que desculpa não serve para porcaria nenhuma. Porque a partir do momento que eu já fiz, só pedir desculpa não resolve nada, né? Eu dou um tapa na cara da pessoa, a desculpa vai continuar doendo, não vai tirar aquela dor. Então a forma que eu me coloco, a forma que eu ponho, né, que eu imponho até muitas vezes a palavra, também é uma forma de agressão. Então eu vou empurrar a goela abaixo, eu vou gritar. Toda vez que a pessoa grita, ela já está querendo que a outra entenda aquilo na marra, que ela não tem mais argumentos para discutir. Então discussão hoje é sempre bagunça. E as pessoas perderam o real sentido da palavra de discutir o assunto, de debater aquilo. Todo mundo é dono da verdade. Todo mundo leva aquilo a ferro e fogo. É assim que é o certo, é desse jeito, a vida é assim. E aí você vê as pessoas cada vez mais agressivas, cada vez mais autoritárias, né? Querendo mandar, querendo dominar e querendo saber mais que todo mundo. E as pessoas não param. E quando um vem com uma ideia diferente, o outro já quer derrubar aquilo. Então, isso é só uma forma de energia, uma forma de pensamento que a gente acaba não observando e acaba absorvendo desse inconsciente coletivo que está aí. Então é preciso ter muita calma, parar, observar e sentir exatamente qual é a palavra correta daquele momento, tanto no que eu vou colocar para fora, quanto aqui dentro. Né? Quando eu falo comigo também, eu tenho que observar isso. Você dá uma olhada que sempre que a pessoa vem dar um conselho para você, ela vai te dar um conselho de acordo com aquilo que ela viveu, que ela experienciou. E aquela experiência dela, ela não vai ser válida na sua vida, porque é o estímulo dela e não o seu. Então você precisa tomar muito cuidado quando você vai aconselhar uma pessoa. Se realmente você está fazendo um bom uso das palavras ou se você só está replicando a tua história de vida para o outro. Então a vida é assim, acontece assim. Ai, homem não presta, já ouvi muito falar isso. Ai, o Brasil não tem jeito. O Brasil ama e eu deixo. Será que não tem uma outra opção?
né? É só isso? Não tem mais jeito? O ser humano tem mais jeito. Será que não tem? Será que a gente vai sempre olhar para um lado negativo? Então é preciso tomar cuidado com as palavras que vêm. E principalmente de quem você escuta. Hoje no mundo as pessoas têm mania ainda de adorar bezerro de ouro. Então dependendo de quem fala e como fala, aquilo vira uma lei. E nem sempre é assim. Eu preciso ver que muitas vezes atrás daquela palavra tem uma perversão atrás dela. Então, saber ouvir também é fazer um bom uso das palavras. Eu escuto aquilo, eu vou peneirar aquilo e saber se aquilo realmente faz sentido dentro da minha vida. Se aquilo tem uma energia bacana que vai reverberar positivamente ou negativamente na minha vida. Então, o conjunto que a gente tem aqui de sensos, principalmente com, o senso aqui para você ter a tua audição, escutar perfeitamente aquela palavra, processar aquilo e saber se aquilo vai ser legal ou não, antes de eu replicar aquilo para frente, é importantíssimo na vida da gente. Então, a gente precisa parar um pouquinho e fazer o bom uso da palavra. Escrever corretamente. Você entra hoje nas redes sociais, é um show de horror. É um show de horror, tanto na escrita como na fala. É nós quer, nós vai. Então, quer dizer, tem coisas assim, pegar, andar. Então, a gente precisa começar a estudar um pouquinho mais, a começar a pronunciar de uma maneira mais correta. Porque hoje tudo leva a gente a ter, aí falam que até um novo dialeto, um novo vocabulário moderno, né? Eu me recuso a entender que moiar, mulher, seja uma coisa correta para você falar. Então não, eu vou comprar, eu vou pagar, né? Eu estou olhando, estudando. Então a gente precisa, isso é muito comum, na vida das pessoas, mas é uma forma errada. E na medida que você começa a praticar isso errado, você também começa a ter atitudes erradas, porque é a energia que você colocou ali. Então, não estou pedindo que você seja exímio, um expert na língua portuguesa, se for, ótimo, mas que você consiga pelo menos pronunciar algumas palavras corretas para que você possa entender essas situações. Hoje começa, de pai para filho. Então o filho ensina o filho que tem que moiar, e ele vai moiar a vida inteira, porque ele acha que aquilo é o correto, embora ele tenha até na escola uma educação, as pessoas expliquem os professores, mas ele vai aprender justamente ali em casa. Ele já aprendeu a falar que está tudo moiado, então vai ficar assim. E aí vai ter dificuldades na vida, porque a partir do momento que você fala errado, você também vai ter atitudes erradas. Você vai querer ter vantagens onde de repente você não vai poder ter essas vantagens. E aí você vai começar a manipular para que aquilo aconteça. Parece uma loucura, mas não é. Então prestar atenção na sua escrita, prestar atenção na sua pronúncia é muito importante. A gente poderia ter evitado muitas discussões, muitos problemas na nossa vida se nós entendêssemos um pouquinho as palavras e pudesse colocar de uma forma mais correta as palavras. Dependendo da palavra num contexto, num contrato, ela pode acabar com você. O que seria um grande sonho pode virar um pesadelo para você. É só mudar uma palavra ou uma vírgula de lugar. Então a gente não dá muita atenção para isso, mas falar é muito importante. Ouvir também é muito importante. Hoje você não consegue falar uma frase completa antes que alguém te interrompa. E as pessoas atropelam mesmo e não conseguem esperar para você concluir muitas vezes o teu raciocínio. Elas te cortam no meio do caminho. Então elas não têm uma fala correta, elas não têm uma atenção correta, elas não têm uma escuta correta. E se a gente não parar para observar, a gente vai no rolo também, desta mesma forma.
Por isso que muitas vezes eu trago aqui para vocês a raiz das palavras, o significado das palavras, porque eu vejo que as pessoas elas utilizam as palavras no dia a dia, mas com uma conotação diferente. Elas não puxam a origem da palavra, o que realmente significam aquilo, o que realmente significa aquilo. Como eu já falei aqui da derrota, como eu já falei aqui do agradecer, enfim, quem acompanha aqui já sabe, né? Várias situações aqui em que eu vou colocando a raiz das palavras para que a gente possa entender e para que a gente possa fazer realmente um bom uso das palavras. Então esse áudio é para você parar um pouquinho hoje e observar como é que anda a tua palavra. Você faz um bom uso delas ou você anda fazendo um mau uso das palavras? Um grande beijo a todos vocês, um bom estudo a todos e até o próximo áudio.